Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo de número 14, mas na verdade, capítulo 3, versículo de número 14. Mas você vai marcar na sua Bíblia aí, deixar bem grifado o versículo de número 18. Mas começamos a fazer a leitura no versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. O princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e sou abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18: aconselho-te que de mim comprem ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a tua palavra, Senhor. Tem o Senhor, como sempre, toda a liberdade para falar aos nossos corações. Nós esvaziamos de todo conhecimento, de todo sofisma, de todo intelecto humano, para recebermos a tua palavra e abrimos os nossos corações para que a tua semente possa entrar e encontrar, pela misericórdia de Deus, os nossos corações como uma terra fértil e sedenta para receber a tua palavra, e que a tua palavra cause toda a transformação que é necessária sobre as nossas vidas, a começar de mim, que seja esquadrinhado pela tua palavra e que sejamos edificados e consolidados por ela, em nome de Jesus, amém. Eu já trouxe essa palavra falando sobre essa carta, sobre a igreja de Laodiceia, quando nós falamos sobre todas as cartas. Mas no decorrer dessa semana, uma palavra que Deus tem colocado em meu coração é exatamente a seguinte: o fogo se apagou. O fogo se apagou. Hoje eu entendo por que isso. O texto é completamente claro ao dizer sobre uma igreja que não tinha mais o fogo. É triste ouvir isso.
Porque o próprio texto traz os indícios de uma igreja que permitiu o fogo se apagar, de maneira que a posição que a igreja estava, já estava dando nojo ao Senhor, ao dono da igreja, ao ponto dele poder dizer, exatamente no versículo de número 17, dizendo: olha, as pessoas elas começam a dizer exatamente o seguinte: eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Era uma igreja que já estava se considerando autossuficiente, talvez pelo conhecimento que ela tinha, talvez pelos anos que ela já tinha de existência. Mas a verdade é que nós nos enquadramos exatamente ao contexto desta palavra. O tempo quando passa, ao estarmos na presença do Senhor, já consideramos ser alguma coisa, só porque temos tempos de igreja, tempos de casa, tempos de serviço. Porém, a igreja, a casa do Senhor, ela não é uma instituição militar e nem tampouco um órgão público, ao ponto de dizer que a titularidade e o tempo de casa se estabelece como tempo de honra para aqueles que ali estão. Na verdade, passamos de pobre e miseráveis, sim, porque quem dera se não fosse a graça, a bondade do Senhor Jesus sobre nossas vidas. É a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor que nos permite ter um mês na presença dEle, um ano na presença dEle, 10 anos na presença dEle, 30 anos na presença dEle. Isso não é mérito e nem tampouco louvor. Mas veja que, ao contexto da palavra, vai dizer que Laodiceia estava em um vale que era constituído por 3 cidades, chamado Vale de Lico. Vale de Lico tinha 3 cidades. A primeira dela é a cidade de Colosso. A cidade de Colosso era uma cidade muito importante e muito conhecida, porque aí tinha uma excelência de água fria. Era uma água extraordinária, como se fosse um lugar paradisíaco, Colosso, por causa da sua água. Então tinha um marco. Todas as vezes, todas as pessoas que fossem a um ponto turístico chamado Vale de Lico, todos queriam passar por um lugar chamado Colossos. Tamanho a beleza da sua água, uma água linda, uma água fresca, uma água que era possível de se beber. E todos queriam ir ali. Mas quem passava por Vale de Lico também encontrava um lugar chamado Hierápolis. Hierápolis era um lugar que tinha as suas fontes de águas medicinais, ou seja, fonte de águas termais. Era águas aquecidas, água quente. O porquê tinha água quente eu não sei. Eu não sei se era aquecido porque passava-se um duto, ou seja, passava-se água por baixo das grandes montanhas rochosas, por vulcões, e mantinha suas fontes de águas aquecidas. Eu não sei te dizer, mas eu sei que Hierápolis era conhecido por ter águas termais, águas aquecidas, aonde as pessoas, quando estavam sentindo aquelas dores musculares, elas sentavam-se naquelas poças de água, chegava ao ponto de sair fumaça, e eles ficavam ali se relaxando. Era muito bom isso. Lembra quando você está cansado de um dia fadigado de trabalho, e você deixa, eu não sei você, mas digo eu, a cair aquela água morna sobre as costas, aquilo vai aliviando toda a dor, todo aquele cansaço de um dia exausto de trabalho, e parece que as minhas forças, elas vão se renovando. E quando eu saio dali, imediatamente, independente do tempo que eu fiquei naquela água aquecida, mas o meu corpo renovado, a primeira coisa que me dá ali, exatamente, sabe o que é? Sede. E eu corro para a geladeira e vou beber uma água bem gelada e bem fresca. E meu corpo parece que dá aquela explosão térmica. E
parece que tudo volta ao normal. Um bom período numa água quente, numa água morna, e depois eu tenho vontade de beber água. Interessante, né? Fica um bom tempo tomando banho de uma água para relaxar, uma água aquecida, mas você não bebe aquela água. Não é assim? Mas se você for lá fora no teu quintal, tu abre a torneira e bebe uma água gelada da torneira, uma água fresca, mas aquela água quente tu não bebe. Então veja que Colossos era conhecido por ter as águas frescas, águas geladas, águas potáveis, bebíveis, mas também Hierápolis por ter suas águas termais. Mas e Laodiceia? Laodiceia não tinha água. Tenta imaginar um lugar como o sertão brasileiro, que não tem, e você tem que trazer água de um lugar para o outro. Trazia-se águas por meio de aqueduto para a cidade de Colosso. Então o lugar mais próximo que tinha água para chegar a Laodiceia era Hierápolis. Então quando você retirava a água por aqueduto de Hierápolis e botava para vir para Laodiceia, aquela água saía quente, mas quando ela passava pelo aqueduto até ela chegar aos lugares de Laodiceia, aquela água chamava morna. Então ela não prestava para você se banhar, porque já não tinha efeito termais nenhum sobre ela. É bem semelhante quando você tem uma torção no pé e você pede alguém para aquecer uma bacia, um balde, alguma coisa com água, e você põe o seu pé ali. Lembra quando você jogava bola, corria como criança na rua, e aí você furava o pé? A sua mãe, a primeira coisa que ela fazia era o quê? Para não inflamar, ela aquecia uma água, às vezes botava até vinagre, botava álcool e mandava você colocar o pé. Tu colocava o pé ficava, e daqui a pouco, quando recebia, você já não esquentava mais. Por que você não esquentava mais? Porque a água estava morna, o teu pé estava ali, sem problema nenhum. Literalmente, podia pegar a água e jogar ela fora, porque ela já não proporcionava mais nada, porque ela já não estava mais aquecida. Não é assim? E você jogava água. Às vezes falava assim: olha, troca a água, porque já não tinha efeito sobre ela. Assim era a Hierápolis. Troca a água, porque ela já não presta. Troca a água, porque ela já não é mais bebível. Troca a água, porque ela já não tem mais serventia e não cumpre mais o seu propósito. Já pensou que coisa é essa? Trocar porque não serve. E é verdade. Se a água de Colossos era gelada, se ela chega morna, troca. Não é assim? Chega uma visita na tua casa, você vai servir uma água, e se essa água ela começa a perder aquela temperatura de gelado, você vira para a pessoa e fala o quê? Deixa eu trocar essa água, porque na sua cabeça você entende que ela já não está em condições de ser bebida, e você pede para trocar. Se você serve um cafezinho e a pessoa demora a beber o café, você fala o que para ela? Deixa eu trocar e colocar um outro para você, porque o café ficou morno e é ruim de beber. E você gentilmente fala o quê? Deixa eu trocar. E você vai lá e troca. As pessoas, quando viviam no mundo, era a mesma coisa. Ia para a porta do bar, ia beber uma cerveja, e quando ficava ali muito tempo, alguém virava e falava: deixa eu trocar, porque ela está quente, é um purgante, não dá para beber. E alguém ia lá, gentilmente, e trocava a bebida, e botava uma bebida. Assim é. E não era diferente. Deixa eu trocar. E é isso que o diabo quer fazer. Troca, porque não serve. Mas isso é uma mentira do diabo, porque tem jeito para o Senhor sim. Mas para o diabo é troca, porque não serve. E para o Senhor Jesus não é. Para o Senhor Jesus é: deixa, porque eu vou restaurar. Ele muda tudo. Não troca, deixa, eu vou restaurar. A questão é: quem é que vai ter de Deus essa restauração? A restauração, ela é para todos. Mas será que todos querem? O fogo se apagou. Só para vocês terem uma ideia então, aqui na Baixada não é comum,
Mas na Zona Sul é muito comum o quê? Dentro de casa ter o sistema de aquecimento a gás. Então banho, para não ter uma elevação de conta de energia de consumo alto, é feito por aquecimento a gás. Então se você for olhar lá, você vai ver que naquele aparelho aquecedor tem uma chama queimando de verdade, e a água ela chega terrivelmente quente, que se você não tomar cuidado, perde, o couro sai literalmente. Pessoas que têm baixa sensibilidade na pele, é obrigatório a instalação de um chuveiro diferenciado, de maneira que quando você liga, ele fica vermelho, e você sabe que a água está quente. Então a pessoa ela vai ficar condicionada a saber que ela tem que tomar cuidado. Mas aí quando ela começa a abrir o da direita, começa a descer a água fria, e aí o chuveiro começa a sair de quente e ele vai mudando de cor para o azul, e você entende que ela está morna e você pode tomar um banho. Mas também, se você não gosta, você pode desligar os dois e abrir apenas um. A água fria, quando descer, ele vai ser sinalizado pela cor verde, e você entende que a água está fria e você pode tomar o seu banho sem problema nenhum. Então veja que quando há o aquecimento, volta ao normal. Então, pois bem, se alguém aqui já teve o privilégio, a oportunidade de tomar um banho pelo sistema de aquecedor, você abre quente demais, você abre o frio e você vai trazendo a temperatura. Mas veja só, está muito frio e você precisa de um ponto de temperatura de água certa para você tomar o teu banho. E quando você começa a abrir a água fria, você, por um descuido qualquer, uma fração de uma rotação, a água começa a sair gelada demais, não é assim? E você dá um passo para trás e, ufa, Deus me livrou desse mal. E aí você volta, desliga tudo e volta a estacar zero, tentando achar o ponto de equilíbrio, não é assim? Mas deixa eu te perguntar, você desistiu de tomar banho? Você parou de tomar banho? Não, tem solução. Porque o que estava morno você aqueceu novamente. Por quê? Porque o fogo veio novamente. Veja que você não jogou fora o banho, você não inutilizou a prática do banho, mas você tentou de novo. Aí você desliga tudo, você liga um e você, muito quente, e aí você vai, achou um ponto de equilíbrio, aí tu foi restabelecido a paz novamente nesse lugar, e você toma um banho. Não é assim que acontece? É assim. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando o fogo se apaga, pode voltar novamente. Só para vocês terem uma ideia, o fogo não é apenas um sinal, não é apenas um símbolo. Por quê, pastor? Veja só, e em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 17, o Senhor ele vai começar a trazer os sinais da importância do fogo na vida de uma pessoa. E aí ele fala assim, em Gênesis 15, 17, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um fumo, ou seja, um fogo de fumaça, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus ele começa a falar com aqui Abraão. Abraão agora ele precisava de resposta. Havia um momento onde Abraão precisava entender o que poderia vir a acontecer na vida dele e quem estaria com ele. E aí Deus ele começa a trazer uma aliança com Abraão. A primeira aliança que Deus estabelece com Abraão foi com fogo, e não provando o seu filho ali ao sacrifício, mas a primeira prova de aliança foi por meio do fogo. Assim como o Senhor ele começa a falar lá em Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 12, versículo de número 22, ele já começa a trazer e a estabelecer esse decreto com Moisés. Ele diz assim: apartarás
para o Senhor tudo o que abre a madre, tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, macho serão do Senhor. O versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem. De dia, a coluna, da face do povo, a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Mas também lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 3 e versículo de número 4, o Senhor, ele mostra o porquê que isso aconteceu. Ele diz: e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E o versículo 4: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Veja que o Senhor, ele começa a mostrar para Moisés que o fogo era o sinal da presença dele. E era isso que o Senhor estava querendo mostrar para a sua igreja em Laodiceia. A igreja estava se considerando autossuficiente, e isso estava trazendo um problema. A igreja estava dizendo que já não precisava mais de Deus. Por que ela precisava? Dinheiro, sou rico. Ponto turístico. Estou localizado no Vale de Ico, e todos os turistas vêm para cá para se banhar nas águas termais, para tomar um banho naquelas águas geladas que revigoram a força. E mais ainda, a qualidade do ouro naquele lugar era o melhor. Então havia uma autossuficiência para esta igreja. Eu já não preciso de mais nada. A falência estava sendo declarada ali naquele momento. Aí o Senhor, no versículo de número 18, do capítulo 3 de Apocalipse, a qual nós lemos, o Senhor, ele fala exatamente assim. Veja só. Não, o contrário, 3,18. Olha só o que o Senhor fala. Olha o que o Senhor fala. Aconselho-te que de mim. Veja o que o Senhor fala. Aconselho. Eu aconselho de mim, ou seja, o conselho vem de mim. Aí ele fala assim, ó: compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Mas vem cá, a cidade, o povo já não dizia lá no versículo de número 17 que eu já sou rico e sou autossuficiente? Não falou que já tinha toda a subsistência para a vida? E agora o Senhor fala assim: eu te aconselho, compra de mim um ouro refinado pelo fogo. Se for de mim e se for refinado pelo fogo, você vai se enriquecer. Por que o Senhor, ele fala isso? Porque o Senhor está falando o seguinte: olha, tudo aquilo que você pensa que é bom, tem sempre um problema junto. Há um ditado que eu aprendi na minha vida, e eu já falei aqui e repito novamente: o bom é o pior inimigo do melhor. Porque todas as vezes que a gente considera algo bom na nossa vida, a tendência é nos acomodarmos e deixarmos de buscar o melhor para a nossa vida, porque o bom já está bom, como já diz. Então veja que o povo tinha ouro e já se considerava bom. Mas veja que o ouro que eles tinham, o Senhor fala assim: olha, pega aquilo que vocês consideram bom, pegam aquilo que vocês acham que provê recurso para vocês, e coloquem no fogo, para ser o que? Provado. E não é para ser aprovado, é para ser provado. Por que para ser provado?
Porque Deus queria provar que no meio daquilo que se considerava bom, tinha imundície. Então quando coloca o fogo, o ouro bom, quando ele derrete, automaticamente todas as impurezas elas são soltadas. Mas enquanto está na sua substância, na sua matéria sólida, bom. Mas quando foi para o fogo, ele foi provado. Ou seja, é a prova dos 9. Eu te provo que aí tem coisa errada. Você tem coragem de pedir ao Senhor para colocar a tua vida no fogo para ser provado? Senhor, eu quero ser provado pelo teu fogo. Lembra da palavra? Vê se há em mim algum caminho mau. Quem faz essa declaração? Davi. Davi fala, vê se há em mim. Ou seja, todos enaltecem e enalteciam Davi. E Davi fala, Senhor, pode me esquadrinhar. Vê se há em mim. Ou seja, me prova no fogo. E se tiver algum caminho mau, pode me mostrar. É esta a oração que eu e você devemos fazer todos os dias. Senhor, eu preciso ser provado. O fogo não pode se apagar nunca, na minha e na sua vida. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós achamos que tudo que nós já temos já está bom. E aí é que entra a rota do pecado e a rota da queda. Porque já consideramos não precisar de mais nada. E aí o Senhor, Ele vai mostrar que ainda há coisa errada na minha e na sua vida, que precisa ser provado. E não é ser aprovado, porque Deus não aprova, guarda isso, nada de ruim na minha e na sua vida. Deus mostra. Agora calma aí, espera aí. Quem é o dono do ouro? Você. O ouro é de quem? É teu. Tudo que é bom, isso é teu. Então peraí, quem é que tem que colocar no ouro? Eu? Você? Quem é que eu tenho que colocar no ouro? Eu não posso entrar na sua casa e pegar o que é teu e colocar no ouro. Primeira coisa que você vai dizer para mim é o quê? Quem te autorizou? Não é assim? Veja como é que Deus, Ele é educado. É mais ou menos assim: a vida é tua, o problema é teu, mas eu vou te ajudar. O fogo está aqui. Tu coloca o teu ouro no fogo se você quiser ou não, mas vou lhe provar que tem coisa errada na tua vida. Você consegue entender isso? Eu sei que você vai dizer para mim, eu vou concordar, que a sua vida é o seu bem mais precioso. Verdade. Vale mais do que ouro a sua vida. Prova é que a sua vida, ela foi comprada por sangue. Sangue de Cristo. De tão preciosa que sua vida é. Então veja que, se você colocar ela no fogo do Senhor, será que vai sair alguma coisa ruim? O nosso maior problema é que a gente se considera bom. E o bom, volto a dizer, é o pior inimigo do melhor. Porque o melhor é Cristo. O bom sou eu. O melhor é o ápice, é a perfeição, é a plenitude. E isso só Ele. Então veja que quando eu provo a minha vida, tudo que é impuro vai aparecer. Só que olha só, Deus é bom. Deus, Ele não escandaliza ninguém. E Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Então o ouro é meu, a vida é minha, o fogo é de Deus. Coloco a minha vida, ouro, no fogo do Senhor. E tudo que é impureza, o Senhor vai mostrar.
Preste atenção. Quando ele mostrar, ele vai mostrar para quem? Para quem é o dono do ouro, eu. Então veja, eu jogo um ouro no fogo, ele derrete e vai aparecer uma borra boiando em cima, uma borra boiando em cima. Assim é o ouro, assim também é a prata. Eu tenho uma opção. O fogo derrete. Preste atenção aqui. O fogo derrete. É o Senhor Jesus. O ouro é a minha vida. A impureza é tudo aquilo que não presta. Mas olha só, o ouro derrete e a impureza aparece. O fogo, ele tira a impureza? Ele tira? Não, ele mostra a impureza. Então quem tem que tirar a impureza é quem? É o dono. Porque eu sou o dono, eu coloco o meu ouro no fogo. Quando derrete, eu vou tirar e eu vou jogar fora. Agora é que está o problema. Agora é que está o problema. Agora é que é o X da questão. Quando você comprou o ouro, veio tudo junto. Veio matéria sólida. Não é assim? Então se você comprou um ouro de 18 quilates, de 10 gramas, tu pagou por 10 gramas, sólida. Quando você aquecer e derreter, se você tirar a impureza do ouro, o teu ouro já não vai ter mais 10 gramas. Ele continua tendo e valendo 18 quilates, mas não 10 gramas. Ele passa a ter 7 gramas, porque as 3 gramas que saiu era impureza. Você está conseguindo entender? Sabe qual é o meu problema e o seu problema? É que a gente está preocupado com a quantidade e não com o valor. Você não entendeu? Vou te explicar aqui. A quantidade é 10 gramas, barra de ouro, correto? Mas o valor, depois de passar pelo fogo e ficar 7 gramas, o valor do ouro é de quanto quilate? Oi? Então isso significa que mesmo não tendo mais 10 gramas, mas o valor continua sendo o mesmo. Então isso significa que você não precisa ter medo de colocar a tua vida no fogo do Senhor, porque a impureza vai sair, mas o seu valor em Deus vai continuar sendo o mesmo. O nosso problema é que a gente não consegue entender isso. A gente acha que a quantidade de 10 gramas é o mais precioso e importante. Mentira. Isso é a maior mentira do diabo. E essa mentira tem trago falência espiritual sobre a vida de muitos. Querido, não tenha medo. O perder em Cristo é lucro. Deixe a sua vida passar pelo fogo do Espírito Santo, para que possa ser provado, porque Ele vai lhe mostrar o que você pode ou não abrir mão. O meu problema, sabe qual é? É que quando eu coloco o meu ouro no fogo, é eu ter que abrir mão das 3 gramas e achar que agora ele não tem mais valor. Esse é que é o meu problema. Até que ponto você está disposto nesta noite de perder para o Senhor? Não deixe o fogo apagar, porque a carta que nós lemos, o fogo que aquecia aquela água de Laodiceia, de Hierápolis, que aquecia a água, quando ela chegou em Laodiceia, chegou água fria. E qual foi o resultado? A declaração que o Senhor deu: estou a ponto de vomitar. O Senhor não quer vomitar ninguém, e o Senhor não quer trocar ninguém. O Senhor quer renovar nesta noite. Entenda uma coisa: o Senhor te trouxe aqui para te mostrar que alguma coisa na minha vida precisa sair. Foi a primeira coisa que o Senhor começou a falar: Alexandre, tem coisa na tua vida que precisa sair. E não tenha medo de perder, porque a tua vida
vai continuar tendo para mim o mesmo valor, 18 quilates. Não tenha medo. O nosso problema é medo, achando que vamos perder e não teremos mais o valor que tínhamos. Mentira do diabo. Você continuará tendo para o Senhor o mesmo valor. Muito pelo contrário, o diabo vai dizer para você que você não tem 10 gramas, que você tem 7. E 7 na balança vale menos do que 10. O único problema é que o diabo não quer que você saiba. O que, pastor? O diabo não quer que você saiba que a partir de hoje, 7 gramas na tua vida vai ter muito mais valor do que 10. Sabe por quê? Porque agora haverá pureza na tua vida. Você vai poder apresentar ao mercado um ouro puro. E isso não tem dinheiro que vai pagar, porque o valor é extraordinário, é algo puro. A palavra de hoje é: o fogo se apagou. Mas o Senhor te trouxe aqui para te mostrar exatamente isso. Que num determinado momento na minha vida e na sua vida, o fogo se apagou. E quando o fogo se apaga para o ouro, ele tende a fazer o ouro esfriar e automaticamente endurecer. E se não for retirado às pressas a impureza, ela volta novamente a impregnar no ouro. Assim estava a minha vida, digo eu para vocês. Mas aí o Senhor fala: Alexandre, eu vou te provar que ainda assim tem coisa errada na tua vida, mas você pode abrir mão, não tem medo, não tenha medo, que a tua vida para mim vai ter mais valor do que aquilo que o diabo disse que você era. Assim é a sua vida para o Senhor. Se o diabo disse que se você perder, tu não vai ter mais, mentira. Mentira. Acredite no Senhor. Ele vai te provar que você tem muito mais valor do que você imagina que tem hoje. Mas precisa passar pelo fogo para que as impurezas possam sair. Até que ponto você está disposto a abrir mão do que possa estar contaminando a sua vida? Até que ponto você está disposto a colocar de lado aquilo que provoca a impureza na sua vida? Até que ponto você está disposto a dar ao Senhor a liberdade para Ele mostrar tudo aquilo que está errado na tua vida? Se você tem essa disposição no Senhor, fala para Ele: Senhor, pode me provar, e tudo que o Senhor me mostrar daqui para frente que é impureza na minha vida, eu retiro. E eu não terei medo de retirar nada. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente acha que se não tiver mais enturmado com aquele grupinho de pessoas, a gente vai perder valor na sociedade. Mentira do diabo. Às vezes a gente pergunta: e se você não ser uma pessoa entrosada na rede social, você vai deixar de ser descolada? Mentira do diabo. E se as pessoas não acharem que você mais é um cara maneirinho, legalzinho, você vai andar sozinho? Mentira do diabo. Porque a impureza vai sair, mas você vai ter mais valor ainda para o Senhor e para as pessoas que estão do teu lado. O nosso problema é achar que perder é prejuízo, mas perder para o Senhor é lucro. O nosso problema é que a gente está tendo dificuldade de entender isso. E aí a palavra do Senhor, ela vai dizer exatamente isso no versículo de número 17 de Apocalipse 13. E eu finalizo aqui. Uma igreja faz uma declaração e ela diz exatamente o seguinte: como dizes, rico sou e estou enriquecendo, não tenho falta de nada. Aí a palavra do Senhor fala: não sabes que és um desgraçado
miserável, pobre, cego e nu. Palavra dura, não é? Mas o Senhor fala para mim e para você: você é um desgraçado. O que é isso? É uma pessoa que vive sem a graça de Deus. Você é miserável. Miserável é uma pessoa que vive sem a misericórdia do Senhor, porque acha que não precisa. Aí ele vai e termina a sua fala dizendo: por causa disso você é pobre, porque acha que 10 gramas vale muito mais com impureza do que 7 gramas puro. Lembra do diamante? O camarada, ele pega um diamante, ou ele pega uma pedra de esmeralda, uma coisa bruta desse tamanho, e ele começa a quebrar as cascas, vai quebrando, vai tirando, vai jogando fora, e quando fica aquela parte pequenininha, ele começa a dar o polimento, e ela vai diminuindo o tamanho, e ele vai dando polimento. Aquilo que podemos dizer assim, aquilo que o camarada trabalhou nas escavações, retirando aquela pedra que pôs na balança, e ela tinha, vamos supor, ela tinha 50 gramas. Quando ela terminou de passar pelo todo o processo de lapidação, aquela pedra tinha nada mais do que nada menos 2 gramas. Então, quando ela foi vendida no mercado bruto, vamos conjecturar que aquela pedra na balança de 50 gramas, ela ficou valendo R$2.000. Depois que ela passou pelo processo de lapidação, tomou a forma devida, aquela pedra de 3 gramas, ela tem um valor no mercado de R$150 mil. Parece que tirar foi prejuízo, perda, mas só que o diabo não quis mostrar que o valor era extraordinário. Você já reparou que o dono, a pessoa que trabalha lá nas minas escavando, é pobre, miserável, mas a pessoa que é o dono é o rico, porque ele vende para o próprio patrão o que retirou na terra, 50 gramas. O patrão vai vender no mercado 3 gramas. Um ganhou R$3.000 e o outro ganhou R$150 mil. Consegue entender a diferença? Por causa disso é pobre, cego, porque não consegue entender, e nu, porque não tem nada, porque o que pensa que tem não é seu, foi o diabo que te deu. E aí tem muita gente que chora porque acha que aquilo vai lhe fazer falta, e não vai fazer falta, porque nunca foi Deus que lhe deu. Não deixe o fogo se apagar na sua vida. Peça ao Espírito Santo nesta noite para provar a sua vida no fogo, e Ele vai ter toda a liberdade de provar, e tudo aquilo que é impuro, que impede a sua comunhão com o Senhor, Ele vai vir e vai retirar. Perdão, deixa eu corrigir a fala. Tudo aquilo que impede de você ter valor para o Senhor quando te prova, Ele vai lhe mostrar. O Senhor, preste atenção, o Senhor não precisa lhe provar, porque Ele já sabe o valor que você tem, porque Ele te fez e te conhece antes de ser formado no ventre da sua mãe, correto? Amém? Então Ele te conhece, Ele sabe aonde você andou ontem, e Ele sabe aonde você vai chegar amanhã. Ele te conhece. Então quando Ele lhe prova, é para que você saiba apenas o valor que você tem. Você quer saber o valor que você tem nesta noite? Peça ao Senhor para a partir de hoje te provar no fogo. Se você não sabia o valor que você tem para o Senhor, porque o diabo estava te enganando,
Nessa noite você vai pedir: Senhor, me purifica no ouro, pode me provar no ouro. E aí Ele vai só lhe provar. Você é que vai decidir se vai abrir mão dessa amizade, se vai abrir mão de uma vida promíscua, se vai abrir mão de uma vida sem a presença do Senhor, se você vai abrir mão de uma vida de pecado, de escravidão, de religiosidade. É você que vai ter que retirar. Ele não vai tirar isso da tua vida. O ouro é seu. Quem vai ter que tirar é você. Se coloca de pé, em nome de Jesus. O que você precisa abrir mão sobre a sua vida? Você chegou aqui e o Senhor colocou o fogo dentro de você. Todos que estão aqui, o Senhor Jesus colocou o fogo dele na sua vida. A questão é: até que ponto você está disposto a colocar para fora da sua vida tudo aquilo que denigre a sua imagem, ou seja, tudo aquilo que te atrapalha de ter comunhão com o Senhor, tudo aquilo que faz com que você não consiga ver em Deus o valor que você tem para o Senhor. Sabe por que você está aqui nessa noite? Você vai marcar lá na sua data, na sua agenda lá, dia 11 de junho, o dia que o Senhor lhe provou no fogo. Melhor ainda, você vai dizer assim, vai escrever lá: 11 de junho, o dia que Deus me mostrou o valor que eu tenho. Porque o diabo, com todos os seus pecados, ele tende a nos denigrir, a nos mostrar que nós não temos valor algum e que não merecemos nada. O Senhor te trouxe aqui só para você ouvir essa palavra e você ver o quanto você é importante para Ele. Talvez você estava se sentindo ninguém, talvez você estava se considerando um pecador, mas o Senhor fala assim: olha, vou te mostrar o valor que você tem. Vai ouvir a minha palavra, serás provado no fogo e você verás a quantidade de impureza que está na tua vida. Não tenha medo de nesta noite colocar de fora todas essas impurezas da sua vida. E muito pelo contrário, terás em Deus um valor extraordinário e continuarás sendo para Ele a menina dos olhos do Senhor, porque Ele nunca perdeu o encanto, o carinho, o afeto, o respeito que Ele tem por você. Você andou por caminhos errados, o diabo lhe secou e disse que você não tinha valor e que você já não valia mais nada, que você poderia ser jogado fora, que ninguém notava nada em você. Mas o Senhor te traz aqui para ouvir a voz dEle e você entender o quanto você é importante para o Senhor. Não tenha medo de colocar de fora tudo aquilo que atrapalha a pureza de Deus na sua vida. Não tenha medo em achar que vai perder alguma coisa, porque em Deus você não vai perder nada. Ainda que você abra mão de uma amizade, Deus lhe traz um amigo verdadeiro depois. Ainda que você abra mão de tantas outras coisas, mas Deus vai lhe acrescentar nele. E você entenderás o que diz a palavra do Senhor em Salmo de número 23, verso de número 1. Ele é o teu pastor e de nada você sentirá falta. Deixa Ele lhe provar no fogo e tu jamais sentirás falta de nada na tua vida. Guarde esta palavra, saia daqui entendendo o valor que você tem para o Senhor. Chega de andar de cabeça baixa e de dizer que não é ninguém
e que ninguém te nota, porque o Senhor nunca esqueceu de você. Tens nele um valor imensurável. Não é 10 gramas que te faz ser, mas é aquilo que você é para o Senhor. Não são os tempos que você tem de igreja que diz quem você é. Não é o tempo que você tem de batismo que você diz quem você é. Não é o ministério que você exerce que diz que você é. Não são os caminhos que você tem enveredado na vida que diz quem você é. Não é o carro que você dirige, não é a roupa que você veste, não são os amigos que você tem, não é o celular que você tem na mão. Nada disso te faz alguma coisa, mas Deus lhe faz algo extraordinário no Senhor. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nesta hora. Põe a mão no teu coração e faça você nesta hora uma oração sincera ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, me prove no fogo, porque eu não quero fazer uma declaração dessa, dizendo que eu sou rico e que eu não preciso de mais nada. Senhor, isso é uma palavra, é um decreto maldito do diabo sobre a minha vida. E eu não quero ser, a partir de hoje, uma pessoa desgraçada, miserável. Eu não quero ser uma pessoa pobre, nem tampouco cego e nu, mas eu quero ser uma pessoa enriquecida. Assim como diz a tua palavra no verso de número 18, que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu aceito e eu recebo do Senhor o teu conselho nesta noite. Eu preciso que o Senhor me prove no fogo, porque todas as vezes que o Senhor me passar pelo fogo, eu serei enriquecido no Senhor. A minha vida será acrescentada coisas extraordinárias, e eu não quero para que apareça a vergonha na minha vida com coisas erradas. Eu não quero. Então faça essa oração ao Senhor, dê essa liberdade ao Senhor. Fala: Senhor, pode me provar no fogo nesta hora, que nunca falte e nunca se apague o fogo do teu Espírito na minha vida. Seja sincero para o Senhor nesta hora. Você tem se enquadrado nesta palavra? Você em algum momento na sua vida se considerou autossuficiente? E o Senhor te mostrou aqui: olha, você precisa de mim, e não do que você tem, e não do que você sabe, e não do que você acha que você é. Você precisa de mim. Se você não tiver a mim na sua vida, você vai ser uma pessoa sem a graça. Se você não tiver a minha presença na sua vida, você será uma pessoa miserável, ou seja, sem a minha misericórdia. Se você não tiver a minha presença na sua vida, você vai ser uma pessoa pobre, ou seja, você não vai ter nada na sua vida. Acharás que tem alguma coisa, mas quando pensar, cadê? Não tem mais. Acharás que tem amigo, e quando você precisar de uma mão estendida, aonde é que estará ela para lhe ajudar? Ela virará as costas para você e verás que você é pobre. Mas o Senhor diz: olha, eu sou tudo aquilo que você precisa. Então seja sincero nesta hora com o Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu carinho. Muito obrigado pelo Senhor nos conduzido à tua casa nesta noite, porque é verdade o que diz a tua palavra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E quem nos convidou a estar na tua casa não foi irmão, não foi pessoa, foi o teu Espírito Santo falando ao nosso espírito: vamos a um lugar que eu vou lhe mostrar o quanto você é importante. As pessoas dizem que você não é nada, as pessoas dizem que você não vai chegar a lugar algum, as pessoas dizem que você não é nada, mas eu vou te levar a um lugar
onde verás o quanto você é importante. Você estava caminhando por esses anos de vida, achando que você já era o tal, mas o Senhor te trouxe aqui. Tenha coragem, não é vergonha. Deixa eu te provar no meu fogo, e verás que há tanta impureza na tua vida, que ao longo dos anos foram se impregnando ao seu lado. E eu nesta noite vou retirar todas elas, e serás puro, e terás a partir de hoje um valor inestimável para o Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, porque ao chegarmos na tua casa, ao sentarmos sobre essas cadeiras, nós conseguimos ouvir a tua voz com clareza. Apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos pecados, o Senhor sempre tem se mostrado um Deus amoroso e um Deus zeloso. Se nós não temos tido mais vergonhas, é porque o Senhor tem nos livrado de tantas situações constrangedoras. E nesta noite nós damos ao Senhor, querido Espírito Santo, toda a liberdade para o Senhor sondar o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo, e retirar tudo aquilo que possa nos impedir de ter uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor. Tudo aquilo que veio se impregnando aos nossos calcanhares, o Senhor pode retirar agora. Tudo que o Senhor retirar de nossa vida nesta noite, a verdade é que nós não iremos sentir falta de nada, porque o Senhor, segundo a sua vontade, suprirá todas as nossas necessidades. Então nós damos ao Senhor nesta noite a liberdade, para que nossa vida seja provada pelo fogo, porque nós declaramos em fé, em unidade, que a partir de hoje, o fogo do teu Espírito jamais se apagará sobre nossas vidas. Sejam renovados pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra entre no teu coração com força, como uma semente, e que ela possa vir a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um na tua vida, porque haverás uma colheita extraordinária em você, e verás o tesouro que sempre esteve aí, escondido dentro de você. O Senhor te ama, é por isso que Ele lhe prova, porque Ele lhe quer tanto bem, tanto bem. Seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu termino nessa noite apenas com alguns avisos. Você pode se sentar e me dê só 2 minutos que eu preciso. A nossa irmã Joelma, ela não está vindo porque precisa ficar em casa com a Karen. Então, como eu fiz o pedido no início, eu reitero: cubra a nossa vida em oração, porque precisamos. No dia 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de julho, iremos começar os nossos 6 dias de clamor para 6 meses de milagre. Nós fizemos a primeira etapa em janeiro, e em junho agora seria esse ciclo dos 6 meses de milagre. E se você for sincero, você vai ver que o Senhor já fez tanto milagre na sua vida ao longo dos 6 meses. Agora guarde uma coisa: primeiro culto, dia 11 de julho, eu preciso que você possa me procurar para começar a trazer o testemunho desses 6 primeiros meses que passou. Então nós vamos organizar, porque eu sei que toda a igreja vai querer testemunhar. E aí cada um, em cada culto, terá a oportunidade para testemunhar a grandeza do Senhor. Valeu a pena. E nós vamos renovar esse ciclo novamente em junho. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 dias. Está aí na tela? 6 dias de clamor para 6 meses de milagre. Será uma bênção. Então nós temos um relógio de oração que começa hoje às 0 horas. Eu estarei em propósito pela igreja durante 30 dias de jejum. Mas eu convido a igreja para vir em oração. Não precisa estar jejuando.
os 30 dias, mas esteja nesse processo junto em 11 dias, para que os céus deste lugar possam se abrir sobre esses 6 dias e coisas extraordinárias de Deus possam acontecer sobre nossas vidas. Amém, queridos? Esse é o nosso relógio de oração. Lá atrás temos o pedido de oração. Nesse intervalo que eu vou estar de jejum 30 dias, eu vou estar subindo ao monte, vou estar pegando aquela caixinha que está ali e vou estar levando ao monte todos os pedidos de oração. Então, se você não colocou ali, passa lá, pega o seu papelzinho e coloca o seu pedido de oração. Se você quer levar para alguém da tua família, pega, leva, depois traga e coloca ali, porque vai chegar uma hora que aquela caixinha não vai estar mais ali. Eu vou estar levando ao monte. Amém? E o último pedido que eu peço, a irmã Joelma, ela fez uma cantina que foi um mousse. Algumas pessoas compraram para pagar depois. Então eu peço aos irmãos, aqueles que ficaram de pagar depois, os que puderem fazer isso hoje, faça, porque todas as cantinas que são feitas, como o almoço que foi feito hoje, 46 quentinhas de nhoque, não é isso? E qual foi o propósito disso? Foi para a obra do Senhor, colocarmos a porta do banheiro feminino. Então, queridos, veja só, tudo tem um propósito. A cantina que a gente faz, ela tem um propósito. Então você foi abençoado, porque você pôde participar da cantina, levou para pagar depois, mas honre esse compromisso, porque é para alguns propósitos e projetos da igreja. Se você não veio preparado hoje, venha no próximo culto, quarta-feira, procure, mesmo que a Joelma não tiver, pode procurar a Marta, pode procurar a nossa irmã Ana, e diz para ela, ó, essa aqui é a minha parte da cantina do mousse, e aí você acerta com ela, e tudo é uma bênção para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Deus possa estar nos abençoando. Quarta-feira estaremos aqui às 19h30 para um culto abençoado em Deus. Coloque a mão no teu coração. Temos célula segunda-feira na casa da Jéssica, da casa do Ninho. Nós temos célula com o Robson, com a Stephanie, às terça-feira. E temos célula quinta-feira com a nossa irmã Simone, na casa da nossa irmã Esther. Se você não participa de nenhuma célula e gostaria de participar, procure uma dessas pessoas para que você possa ser abençoado. Ah, eu quero numa célula só de mulheres. Procura ali a nossa irmã Simone. Ah, eu quero numa célula mista. Não tem problema. Procure aqui o nosso irmão Hélito ali. Tem uma célula abençoada na casa do nosso irmão Ninho, na nossa irmã Jéssica. Mas se você quer uma célula também de jovem, você se considera jovem, procura aqui o nosso irmão Robson e a nossa irmã Stephanie. Mas participa. Pastor, eu não posso participar. Então todas as sextas-feiras temos culto de oração no lar. Abra a porta da tua casa para que possamos fazer um culto de oração ali, um culto no lar. Terça-feira, depois de amanhã, 8 horas da manhã, consagração. Amém? Então eu convoco as mulheres de oração desta igreja. Estejam aqui durante esses 30 dias orando para o Senhor. Coloque a mão no teu coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a mais doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus, aquele que nos abençoou, que nos abençoa e que nos guarda, nos concederá pela sua infinita bondade e misericórdia uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de triunfo, aonde as portas que estavam fechadas, elas se abrirão para a honra e glória do Senhor Jesus sobre a sua vida nessa semana. Receba essa palavra e tenha uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos em paz. Tenha uma semana de bênção, em nome do Senhor. Dê um abraço ao teu irmão e diga para ele: não deixe o fogo apagar. Amém, queridos?